Há uma presença que te habita, mas que raramente é convidada a permanecer. Você vive, mas será que está mesmo aqui? Em algum ponto entre o que passou e o que ainda não chegou, sua mente aprendeu a andar sozinha, a vagar em territórios que não existem mais, ou que talvez nem existam ainda. E o corpo, silencioso, vai te carregando, respirando, se movendo, cumprindo funções, como se isso bastasse para chamar de vida. Mas dentro, algo permanece ausente. Quantas vezes você já se viu preso em lembranças que não mudam? Quantas vezes se perdeu em futuros que ainda não começaram? Essa é a ilusão moderna, estar vivo, mas ausente. O coração bate, mas não sente. Os olhos veem, mas não percebem. A consciência se dissolveu em projeções, como um espelho partido entre o que foi e o que talvez seja. O agora virou um intervalo, um espaço ignorado. E é nesse espaço ignorado que tudo poderia acontecer, se você estivesse lá. Segundo Joe Dispenza, nosso cérebro se tornou um viciado silencioso no tempo psicológico. Ele aprendeu a repetir emoções do passado como se fossem um manual de identidade. Raiva, medo, frustração, culpa, sentimentos que deveriam passar, mas que foram inscritos como códigos no corpo, como se fizessem parte de quem você é. Cada pensamento que revive o que já foi gera uma química. Cada emoção que ecoa o que doeu reforça um caminho neural. E assim, a mente prende o corpo no ontem, enquanto sonha com o amanhã. Greg Braden nos mostra que existe um campo de informação viva que responde à nossa vibração mais sincera. Mas esse campo só responde ao que está presente. Ele não ouve o medo que sussurra sobre o que virá, nem a dor que insiste em repetir o que já passou. Ele responde ao agora, porque o agora é onde a vida realmente pulsa. É aqui que a criação se revela. É aqui que a frequência muda. Quanto mais tentamos controlar o que está por vir, mais nos afastamos do único lugar onde algo realmente pode ser transformado. E esse é o paradoxo humano. Tentamos dominar o futuro e, sem perceber, abandonamos o instante que o cria. Viver fora do agora é como tentar respirar com o fôlego de ontem. Não importa o quanto se esforce, o ar não entra, a vida não entra, o fluxo se rompe. Talvez você tenha aprendido a olhar para o agora como algo pequeno, algo passageiro. Mas e se ele for um portal? E se ele for tudo? Porque o agora não é apenas um instante. Ele é um convite, um portal de criação quântica, um lugar onde o que você sente molda o que você vê, um ponto de entrada para tudo aquilo que você busca e que talvez nunca tenha percebido que já está exatamente aqui. O vício químico do passado, quando a mente se alimenta da própria dor. Há dores que não pedem para permanecer, mas que aprendemos a alimentar como se fossem velhas companheiras. Elas se infiltram devagar, tomando espaço em nossos pensamentos, nas reações do corpo, nas escolhas automáticas. E com o tempo, o sofrimento deixa de ser apenas um eco de algo que aconteceu, para se tornar a base silenciosa de quem acreditamos ser. Você não sente dor. Você se tornou alguém que convive com ela todos os dias. Sem perceber, o corpo se acostumou a esse peso. Joe Dispenza nos revela algo perturbador e libertador ao mesmo tempo. O corpo humano se condiciona emocionalmente ao passado. Quando revivemos um momento difícil, o cérebro libera os mesmos hormônios e substâncias como se aquilo estivesse acontecendo de novo. E o corpo, que deveria ser casa do presente, se torna prisioneiro de memórias emocionais. Passamos a existir dentro de um padrão. Pensar no que nos feriu, sentir a dor que isso traz, reforçar a identidade com base nessas emoções. Como se não pudéssemos mais nos separar daquilo que nos causou dor. É aqui que nasce o erro invisível. Acreditar que somos a nossa história, que somos aquilo que lembramos. Mas a memória é uma imagem, não uma essência. Não somos feitos do que nos aconteceu, mas da energia com que escolhemos viver agora. E mesmo que o passado insista em nos chamar de volta, ele não tem mais poder sobre o que sentimos,
se aprendermos a observar com presença. Cada vez que você reconhece uma reação emocional vindo de algo que já passou e escolhe respirar ao invés de reagir, algo muda. A repetição começa a perder força, a dor deixa de comandar. Viver carregando o passado é como correr com uma sombra nas costas. Quanto mais tentamos nos afastar dela, mais ela cresce. Mas se pararmos, se simplesmente pararmos de fugir, a sombra se dissolve. Não porque o passado desaparece, mas porque a luz da presença o transforma em aprendizado. E aí finalmente o corpo entende. Ele pode descansar. Ele pode estar aqui. Ele pode recomeçar. A ansiedade pelo futuro e o colapso da energia criativa. A mente, quando tomada pela ansiedade, não corre em direção ao futuro. Ela tropeça nele. Não vê possibilidades, vê ameaças. Não sente entusiasmo, sente tensão. E nesse estado de vigilância disfarçada de planejamento, a energia criativa, que só floresce no terreno fértil da presença, se fecha, se retrai, se silencia. A tentativa de controle que nasce do medo faz com que o fluxo natural da vida se torne um esforço constante de antecipar tudo. Mas o campo quântico não responde ao esforço. Ele responde à coerência. O problema não é desejar o futuro, é tentar obrigar que ele aconteça conforme um script mental, desconectado do que se sente agora. O coração vibra em uma frequência, a mente grita em outra. E nesse ruído interno, o campo de possibilidades não encontra sintonia. A dopamina da expectativa gera picos de euforia, mas o cortisol, que acompanha o medo de não dar certo, distorce o campo eletromagnético do coração. O que deveria ser um estado criador se torna um bloqueio. Joe Dispenza explica que a verdadeira manifestação acontece quando mente e coração estão em coerência. Quando o que você deseja não está apenas no pensamento, mas vibrando como verdade sentida no agora. Não se trata de querer, trata-se de ser. Sentir gratidão como se já fosse real. Não como um truque, mas como um estado natural, sem ansiedade, sem necessidade. Apenas presença. Quando a mente se aquieta e o corpo sente, algo se alinha. E nesse instante, o campo responde, não ao que se pede, mas ao que se é. Porque o futuro não nasce da expectativa. O futuro nasce do útero silencioso do agora, onde tudo está pronto à espera de um gesto interno de rendição, de confiança, de entrega, o mito da presença espiritual e a fuga disfarçada de iluminação. Nem toda calma é presença, nem todo silêncio é paz. Em um mundo onde a espiritualidade virou aparência, é fácil confundir presença com performance, fingir leveza, enquanto por dentro tudo grita, criar uma imagem serena, enquanto a mente continua agitada. E nesse teatro inconsciente de parecer desperto, a essência da verdadeira presença se perde. Há uma dissonância sutil, mas profunda, entre o que muitos dizem sentir e o que de fato vibram. Palavras suaves, roupas claras, um discurso elevado, mas o coração ainda preso ao medo, ao julgamento, à necessidade de controlar o que não se pode controlar. A presença real não precisa provar que existe. Ela não precisa ser exibida. Ela apenas é. Silenciosa, simples, plena. A verdade contra-intuitiva é que quanto mais tentamos ser presentes, mais nos afastamos da presença. Porque o esforço de parecer já é uma forma de resistência. A mente tenta comandar o que só pode surgir da entrega. E quando há esforço, há tensão. Quando há tensão, não há presença. Não se trata de estar imóvel, mas de estar inteiro. Não se trata de parecer em paz, mas de permitir que tudo seja sentido, sem manipular. Presença não é ausência de dor, é honestidade com o que se sente. É olhar para dentro sem filtros, sem adornos, como a flor que não força o desabrochar, apenas se alinha à luz e permite que o tempo a revele. Assim também é a alma quando cessa o desejo de impressionar. Ela floresce, naturalmente, sem precisar provar nada a ninguém, nem a si mesma. Como reprogramar o corpo para habitar o agora. Estar presente não é apenas uma decisão mental,
É uma reeducação emocional. O corpo, acostumado a sobreviver em estados de alerta, demora a confiar que o agora pode ser um lugar seguro. E por isso, mesmo quando a mente deseja viver o momento, o corpo ainda reage como se estivesse preso a uma ameaça que já passou ou a uma ausência que ainda não chegou. Reprogramar essa resposta exige mais do que intenção. Exige repetição, consciência e, sobretudo, gentileza. A neurociência nos ensina que o cérebro é plástico. Ele aprende. Ele se adapta. Ele pode, sim, associar o instante presente à sensação de paz, de prazer, de segurança. Mas para isso, é preciso interromper os ciclos automáticos que mantêm o corpo em estados antigos. É preciso notar o instante em que o velho padrão começa e, com delicadeza, redirecionar, respirar, sentir, habitar, sem pressa, sem cobrança. Joe Dispenza fala sobre um momento em que a energia do corpo finalmente alcança a intenção da mente. É quando o pensar e o sentir se encontram em uma mesma frequência, e esse encontro cria coerência, cria alinhamento, cria abertura. Porque o que realmente transforma não é o pensamento isolado, nem o sentimento solto, mas a união dos dois, vibrando com presença. A atenção é a ponte. Aquilo que você observa, com presença verdadeira, se expande. Mas essa observação não nasce do medo, nasce da consciência. E essa consciência, quando repousa no agora, transforma o instante em um campo fértil de possibilidades. O agora, então, deixa de ser um intervalo entre dois acontecimentos. Ele se torna uma tela em branco, um espaço criador. E só o observador consciente pode escolher o traço seguinte, sem repetir a dor, sem projetar o medo, apenas sentindo e criando. O agora como templo de criação e reprogramação vibracional. Há uma frequência que só o agora conhece, um estado onde a mente não corre, o coração não se esconde e o corpo, enfim, repousa. Joe Dispenza nos mostra que esse instante, o agora, é mais do que tempo. É uma vibração. É quando cérebro e coração se alinham, criando um campo de possibilidades reais. Não possibilidades distantes, mas imediatas. Porque quando você sente como se já fosse, o universo responde como se já é. Neville Goddard dizia que a imaginação sentida como real é o agora que molda o tempo. E essa frase, embora pareça poética, é profundamente prática. Porque tudo aquilo que você imagina com sentimento não está no futuro. Está aqui. Está sendo gerado neste instante, pelo estado vibracional que você ocupa agora. O tempo, então, deixa de ser uma linha. Ele se revela como um espelho líquido, um reflexo do que você carrega por dentro. Não importa o que o relógio marca. A sua realidade externa é sempre um eco da sua vibração interna. E essa vibração só pode ser tocada quando há presença. Viver o agora não é desistir dos sonhos, não é abandonar o que ainda não veio. É apenas dissolver a ilusão de que a realização está fora. É permitir que a vida comece agora, sem pressa, sem cobrança, mas com clareza. Porque toda criação começa com um estado, e o estado começa com uma escolha íntima, silenciosa, profunda. Cada respiração é uma chance de repetir o passado, ou criar o instante, uma chance de habitar o corpo, de acolher o sentir, de silenciar a fuga, uma chance de voltar para casa. Porque o agora sempre foi esse lugar, esse templo, esse ponto de reencontro,